Olha, batismo já foi um grande problema na história da igreja cristã, do cristianismo, entre aspas. O batismo foi um grande problema. Uma das maiores divisões, uma das mais permanentes entre cristãos religiosos, foi sempre o modo do batismo ou a teologia do batismo. O batismo sempre esteve no centro da questão, quando na realidade no Novo Testamento a importância dele é profundamente relativa. Paulo chega a dizer: eu dou graças a Deus porque no meio de vós eu não batizei ninguém. Lembrei, alguns só. Ele lembrou de alguns poucos, porque era tão insignificante. Não tem essa coisa toda? Em relação ao que a religião fez o batismo se tornar. Porque o batismo se tornou um signo de oficialização e realização da salvação das pessoas. Quando para Jesus isso não era importante. Como diz o Evangelho, os discípulos de Jesus batizavam, mas Jesus mesmo a ninguém batizava. Você acha que se fosse tão importante assim, Jesus não sairia batizando gente para todo lado? Ele a ninguém batizava. Mas é uma forma também de carimbar a membresia? E de controlar. É de controle. É poder. É poder. Aí eles se dividiram por conteúdos batismais. Se o batismo instilava a salvação no indivíduo ou não. Se o indivíduo, mesmo batizado, poderia perder a salvação. Ou se uma vez batizado, nunca mais se perderia a salvação. Se a criança não batizada, se morresse, iria para o céu ou ficaria presa no limbo? Se podia batizar em nome daqueles que já tinham morrido. Então meu avô morreu sem ser batizado, aí eu ia e me batizava por ele. Isso aí já era um dilema, uma questão idiótica. Desde os dias de Paulo, em 1 aos Coríntios 15, já estava lá essa questão que Paulo diz: isso é loucura. Então, se dividiram também por causa da forma de batismo. Os católicos aspergiam, quase uma crisma, bem suave, dependendo do tipo de catolicismo, ortodoxo, ou romano, ou russo, o armênio, variava o modo. Alguns dão 3 afogadas na criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma socada no menino dentro da água. Mas se dividiam por causa da forma de batismo. Aí surgiram os anabatistas. Anabatistas. Os anabatistas chegaram e propuseram um batismo muito mais radical, por imersão. Tipo afogamento, como a gente conhece. Corpo inteiro. Já os reformados, presbiterianos, luteranos, batizavam por aspersão. Aí depois surgiram os pentecostais, os que batizavam só em nome de Jesus. Porque os reformados, tanto quanto os católicos, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. E aí chegaram, depois estou dando saltos milenares na história, só estou marcando os pontos mais importantes da divergência. E aí chegaram esses e só batizavam em nome de Jesus. Aí foi a maior divisão. Aí não. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, lá está escrito em Atos: e foram batizados em nome de Jesus. Aí fica essa briguinha idiota, briga de vídeo, pau canta. E o batismo no meio dessa confusão danada. Rapaz, eu já assisti tanta briga por causa de batismo. Por causa de batismo. Que hoje em dia diminuiu. Com a coisa da teologia da prosperidade e do dinheiro, o batismo
Deu uma queda. Deu uma queda. Hoje o negócio é quanto está entrando e a campanha. Qual é a campanha mais de Deus? A campanha mais divina é a que arrecada mais fundos. Sei. Batismo tá. O batismo é uma molhadeira, dá trabalho, não sei o quê. Só algumas igrejas ainda um pouco mais sinceras. Sei. Veja só, o negócio ficou tão ruim, tão ruim, tão ruim, que só algumas igrejas ainda um pouco mais sinceras brigam por causa do batismo. Você veja como ficou ruim o negócio. Mas tem olha gente... o que você fala aqui, Caio. E nas igrejas um pouco mais sinceras, o que é uma exceção. É que ainda brigam por causa do batismo, ainda saem no remo, no pau.